Como sempre, eu gosto de trazer uma pequena introdução para que a gente entenda o contexto do capítulo 4. E esta já é a quinta visão que o profeta Zacarias está recebendo numa mesma noite. Me lembro de ter dito aos irmãos que no que diz respeito à maneira que Zacarias recebe estas revelações por meio das visões e o propósito de tê-las recebido, se assemelha muito com aquilo que Jesus fez ao revelar-se a João ali na ilha de Patmos. Uma mensagem apocalíptica, cheia, recheada de visões, de simbologias, que tinha como propósito trazer esperança ao povo de Deus, a respeito do cuidado de Deus, da vitória que certamente viria em Deus, para que eles pudessem conseguir vencer dias difíceis. E é assim, irmãos, que nós precisamos ler textos apocalípticos. Recentemente eu vi o relato de um irmãozinho que estava, a Dona Maria, esses dias, estávamos numa conversa, diaconisa Dona Maria me ajudando, né? Algumas visitas, eu preciso de uma presença feminina, e por causa do trabalho, muitas vezes a Fernanda não pode estar comigo, e a Dona Maria é a minha fiel companheira, e eu louvo a Deus pela vida dela. E aí, depois do trabalho que fizemos, a Dona Maria ficou de me lembrar que eu precisava abastecer o carro, e nós fizemos isso. E nós começamos uma conversa teológica, escatológica, a respeito do milênio, da grande tribulação. E eu acho que eu inquietei um pouco o coração da Dona Maria com a minha visão escatológica reformada, milenista. E eu penso, irmãos, e eu quis deixar isso claro para a Dona Maria, que o texto apocalíptico não deve ser lido como um texto que nos traz opressão e medo. Muito pelo contrário. É de fato um texto mais difícil pelas suas peculiaridades hermenêuticas de interpretação, mas é sempre um texto que nos traz esperança. Esperança para todos aqueles que estão firmados no Cristo ressurreto, vencedor. Nós cremos na vitória de Jesus Cristo. E aqui, nesse contexto, Deus está se revelando a um povo que estava, meus irmãos, sofrendo muito. Aqueles que haviam ficado na Jerusalém, que fora desolada, estavam vivendo em escombros. O povo estava vivendo num contexto de pobreza, de falta de esperança, de um aparente abandono. Eles sofriam não apenas com a pobreza, mas também com a ameaça dos seus inimigos que estavam no seu entorno, que queriam o extermínio de Israel. E a gente acha que essas coisas são coisas recentes, não é? Desde aquele tempo, o povo de Deus era perseguido. E então, nesse contexto, o povo começa a voltar do exílio. Graças a Deus, estamos voltando para casa. Mas eles estão chegando na terra prometida, na sua casa, e estão se deparando com escombros, com pobreza, com aparente abandono, com desolação. E isso fez com que o povo sofresse e começassem a se perguntar: Deus nos prometeu nos trazer de volta, nos fazer um povo. E então, nesse contexto de sofrimento, Deus manda esta mensagem apocalíptica por meio do seu servo Zacarias para trazer esperança ao povo e para trazer uma mensagem de que Deus é o soberano Rei dos reis e Ele está no controle de todas as coisas. Deus ia cuidar deles. Deus estava à frente daquela obra. E então nós começamos a ver as visões, e cada uma delas tratando um aspecto da vida do povo, até que fomos apresentados ao capítulo 3, por ocasião da quarta visão, onde Deus, antes de intervir na realidade do povo, Deus vai tratar o coração do povo, valendo-se então de um representante, o sumo sacerdote, Josué, que é de fato o representante do povo diante de Deus, o líder religioso, aquele que deveria levar o povo em adoração, aquele que deveria representar o povo por ocasião do culto, ali na ministração dos sacrifícios, no zelo para com a obra de Deus. Mas antes de Deus agir na vida exterior do povo,
Deus precisava tratar o coração do povo. Irmãos, como essa mensagem é atual. Muitas vezes nós queremos transformações que são necessárias, irmãos. Nós vivemos dias de crises. Se você assistir telejornais, centros de notícias, muito possivelmente você ficará perplexo com tudo o que está acontecendo. E a sensação que essa multiplicidade de notícias que chegam na nossa vida é não apenas de perplexidade, mas de falta de esperança. Não tem como isso acabar bem. E é muito interessante que é lícito orarmos por estas coisas, por transformações exteriores, por transformações políticas, econômicas, sociais, culturais, éticas. Mas sabe, irmãos, Deus vai agir nessas coisas depois de agir no nosso coração. A transformação que nós queremos ver no exterior precisa acontecer em primeiro lugar no interior. Falamos disso domingo no culto à noite. Deus de fato intervém na história do teu povo, mas não simplesmente como um Deus que apresenta soluções sem mudar o coração do seu povo. Então no capítulo 3, Deus está tratando o coração do seu servo, sumo sacerdote Josué. E Deus então apresenta uma mensagem de condenação. Você está inapto para o exercício da sua função. E quando nós paramos para pensar na maneira que Deus está conduzindo esta tratativa, nós veremos, irmãos, que esta é a mensagem do Evangelho. Uma mensagem que diz a todas as pessoas, a mim e a você, que nós somos pecadores, que nós não conseguimos nos salvar a nós mesmos, nós não conseguimos promover a nossa própria salvação e libertação. E a mensagem do Evangelho é sim uma mensagem que aponta para a necessidade que temos de um Salvador. Então Deus toca na ferida, Deus aponta para as vestes sujas, Deus aponta para um turbante sujo, para a inadequação do seu servo. Mas Deus não apenas ressalta o problema real, Deus também oferece uma mensagem de esperança. Eu colocarei uma veste nova em você, Josué. Eu vou restaurar a sua autoridade espiritual. Eu vou restaurar o culto, o serviço sacerdotal para a minha própria glória, como uma demonstração de graça. Então nós fomos apresentados ao capítulo 4. E Deus continua na mesma medida, agora para fortalecer o coração de um líder que estava desencorajado. O contexto de Zorobabel remonta 20 anos de trabalho e pouquíssimos avanços. Muito possivelmente Zorobabel, apesar de desejar muito fazer a obra de Deus e querer ver o templo sendo reconstruído, tudo o que ele via era desânimo do povo, afastamento do povo. Os inimigos estavam à porta. Decretos do rei persa decretou que estava embargando a obra. E muito possivelmente tenha surgido no coração de Zorobabel um sentimento de desaprovação. Ora, se nada parece dar certo, essa não deve ser a vontade de Deus. Eu fico pensando, irmãos, como 20 anos foi essa luta. Eu fico pensando como a história de Zorobabel nos faz pensar que nós precisamos insistir. Nós precisamos nos manter de pé, ter esperança no coração. Abraão, estamos vendo Abraão na escola dominical, no domingo de manhã. Abraão esperou 25 anos para o cumprimento da promessa de Deus para nascer-lhe um filho. Zorobabel estava há 20 anos lutando para o progresso de uma obra que parecia não dar em nada. E muitas vezes, por muito menos, nós desistimos, nós abrimos mão, nós ficamos
excessivamente desanimados. Muitas vezes achamos que desistir é a única opção, quando na verdade não deveria ser uma opção. E então Deus vai tratar o coração de Zorobabel. Deus vai revelar-se a Zorobabel como um Deus que vai sustentar a obra. Como quem diz: Zorobabel, continua firme, eu vou te sustentar. Você colocou a pedra primeira do alicerce, e você colocará a última pedra, a pedra de arremate. E eu farei isso para que as pessoas creiam que eu estou com você. Irmãos, nós não podemos desprezar pequenos começos, humildes começos. Nós precisamos continuar crendo que Deus pode fazer grandes coisas quando nós somos fiéis com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Para algumas pessoas, Deus tem colocado grandes ministérios. Mas como diria o poeta Tio Ben, do filme do Peter Parker, do Homem-Aranha, grandes poderes trazem consigo grandes responsabilidades. Mas pode ser também, irmãos, e eu li isso foi bálsamo de Deus para o meu coração, num livro chamado O Pastor Imperfeito. Pode ser que Deus tenha nos chamado para ministérios pequenos, para pastorear pequenas pessoas, para fazer pequenas coisas. E o que Deus exige de nós é obediência com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. A história de Zorobabel diz muito a respeito de como nós precisamos continuar firmes, apesar dos tempos difíceis. Sabe aquela situação de uma mãe que ora pelo filho, pela conversão, há anos, e parece que nada acontece? A história de um cônjuge que ora pelo outro há décadas e nada parece acontecer. Sabe quando um líder de ministério está cansado de se degladiar, porque não consegue ver o seu ministério desenvolvendo? Quando nós olhamos para esse texto, nós somos lembrados de que nós continuamos caminhando na força de Deus, no poder de Deus. Então nós vimos ao longo do capítulo 3, duas lições muito importantes, e hoje nós veremos a terceira. A primeira delas, que compreende versos 1 a 6, falamos a respeito de que a igreja é o povo de Deus, que é revestido pelo Espírito Santo para ser luz para as nações. A figura do candelabro aqui, irmãos, ela é interessantíssima. Uma luz, ela cumpre o seu papel quando ela ilumina. O papel da igreja é ser luz onde Deus tem plantado a igreja. E a luz que a igreja está emanando não é algo que a própria igreja produz, mas é a luz do Evangelho. Nós, como igreja do Senhor Jesus, temos como missão continuar sendo esse instrumento pelo qual a luz de Deus aprofunda-se nas trevas do pecado e traz salvação. Na sequência, versos 7 a 10, que foi também a nossa última exposição, nós aprendemos que a igreja é o povo de Deus, que realiza a obra de Deus, fortalecido pela graça de Deus. Irmãos, a definição teológica de graça é um presente que nós não merecemos. Não existia absolutamente nada de especial em Josué ou Zorobabel que justificasse esse mover de Deus na vida deles. Mas é justamente porque nos relacionamos com um Deus gracioso, que nos concede aquilo que nós não somos merecedores, é que nós conseguimos avançar. É pela graça de Deus que se revela por meio da igreja, no seu amor, é que nós conseguimos continuar caminhando. É por isso, irmãos, que nós não podemos desistir. Nós não podemos deixar-nos abater. Eu não estou dizendo que nós nunca enfrentaremos oposição, ou que nós nunca teremos dias difíceis. Eu absolutamente não estou dizendo isso.
Às vezes, irmãos, os dias são maus. Às vezes, o desânimo não apenas bate na porta, mas entra dentro do nosso coração. E a apatia parece ser uma realidade, mas isso não muda o fato de que é Deus quem nos anima, nos encoraja. E é verdade que o choro pode durar uma noite. É verdade também que muitas vezes nós sofremos fases inteiras da nossa vida, mas nós não podemos perder de vista que a alegria vem pela manhã. Deus está cuidando de nós naqueles dias mais difíceis, de desânimo, de falta de iniciativa. Quando nós pensamos em desistir, a graça de Deus vem sobre a nossa vida e nos habilita. Agora, no restante do capítulo, eu quero chamar a atenção dos irmãos para 4 lições que eu destaquei nestes pouquíssimos versos aqui. E eu não vou ser exaustivo nesse texto, porque nós já ficamos razoavelmente bastante tempo no capítulo 3, mas eu não poderia deixar de mencionar o aspecto messiânico que me parece relativamente claro aqui nessa visão, de como este finalzinho do texto aponta para Jesus Cristo como sendo o nosso rei, o nosso sumo sacerdote, como sendo aquele em que nós podemos descansar o nosso coração e crer, irmãos, com fé no cumprimento das suas promessas. Hebreus capítulo 11, verso 1, o autor de Hebreus vai definir o que é fé. Fé é certeza, fé é convicção. Isso é um grande desafio para nós, irmãos. É um grande desafio vivermos sem ver, com certeza e convicção de que estas palavras, de fato, se cumprirão. Então hoje nós veremos como a igreja tem uma liderança que é capacitada pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus. É Deus quem está conduzindo a sua igreja. Nós não estamos abandonados. O povo de Israel, naquele contexto pós-exílico, se sentia abandonado. Olhava para a sua liderança e via um sumo sacerdote corrompido pelo pecado. Olhava para a sua liderança civil e via um homem cansado de tanto insistir e pouco progresso. Mas nós aprendemos nesse texto que é Deus, na ação do Espírito Santo, que capacita a liderança do seu povo. Então não é porque Josué era muito sábio, não é porque Zorobabel era um grande administrador, é porque Deus derramou o seu Espírito, capacitando ambos para o cumprimento da sua missão. Então, como eu disse, eu quero rapidamente destacar 4 lições, citá-las para os irmãos e aplicar algumas informações importantes, lições importantes que nós aprendemos nesse capítulo 4. Em primeiro lugar, os 2 filhos da unção são os líderes religioso e político. A dinâmica do texto vai nos apresentando para uma cena diferente. O candelabro era familiar, o azeite era familiar, a oliveira era familiar, porque é dela que vinha o azeite. O sumo sacerdote era familiar, mas algo nessa visão parecia ser diferente. Aqui então nós somos expostos, irmãos, a uma fonte ilimitada de óleo. O óleo que alimentava a lâmpada do candelabro vinha direto das oliveiras. E isso nos faz pensar na fonte inesgotável do poder de Deus, na operação do Espírito Santo. Nós falamos a respeito disso, de como o Espírito Santo ele é retratado simbolicamente pelo óleo. As unções que aconteciam no Antigo Testamento para profeta, sacerdote e rei, eram ali uma tipologia que apresentava esta ação transformadora, santificadora da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Josué e Zorobabel são aqui apresentados como estes
filhos do óleo. E por que eu estou chamando assim? Porque eles são retratados como quem foi destinado para esse ofício, como pessoas que foram consagradas, como pessoas que foram dedicadas para esse serviço. Filhos do óleo, filhos do azeite, da unção, ungidos de Deus. É muito interessante perceber que aqui está a representação do poder religioso e do poder civil. Estado e religião são tipologias do sacerdócio e do rei no Antigo Testamento, como quem tem o poder do Estado para governar, e para que isso acontecesse seria necessário a unção, a dedicação da parte de Deus, para que aquele reinado tivesse legitimidade. Legitimidade é o reconhecimento das outras pessoas sob a dignidade daquela função que está sendo exercida por aquela pessoa. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos muito claramente que, apesar da inadequação de um e do desânimo de outro, é Deus quem escolhe os seus líderes. Deus é quem está constituindo estes líderes para aquela comunidade. É muito interessante nós fazermos aqui um hiperlink com aquilo que Paulo vai tratar lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 13. Com base no capítulo 13 do apóstolo Paulo ali em Romanos, nós evocamos uma doutrina muito interessante, que é a doutrina do magistrado civil, onde, entre outras coisas, Paulo vai dizer que toda autoridade é instituída por Deus. Perceba, Paulo não está dizendo que tudo que a autoridade faz tem a aprovação de Deus. Paulo não está dizendo que existe perfeição nos líderes para fazerem sempre exatamente como Deus quer que eles façam. O que Paulo vai dizer é que toda autoridade é instituída por Deus. E isso nos faz pensar a respeito das nossas obrigações para com estas autoridades. Deus está, nesse momento, irmãos, reestabelecendo a dignidade do sacerdócio e do governo no povo de Israel. Em momento algum, o texto está ressaltando a perfeição desses líderes, mas o fato de que Deus está se valendo deles como autoridade e instrumento em suas mãos. Então, em primeiro lugar, os filhos da unção são esses líderes religiosos, esse líder religioso e esse líder civil. Quando nós caminhamos um pouco, nós veremos também que a capacitação da liderança vem do Espírito Santo. E nesse texto, isso fica muito claro. Porque nós olhamos para dois personagens que muito claramente nós veremos a inaptidão deles. Um porque estava mergulhado no pecado, e o outro porque parecia cansado demais, improdutivo. O seu ministério, Zorobabel, não dá resultados. Tudo que você faz parece que não dá certo. Problemas de todos os lados. A tua obra parece não andar. E o outro fazia o trabalho sacerdotal de maneira inadequada. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos muito claramente que aqui a capacitação para o exercício da função vem de Deus. É Deus quem vai capacitar o seu povo no cumprimento dos nossos ministérios. A capacitação da liderança, os recursos, os meios, a provisão vem do céu e não da nossa capacidade. Não vem das nossas técnicas humanas, mas vem do poder do Espírito Santo. Eu já disse isso outras vezes. Eu tive uma aula, uma das aulas que eu tive, um professor disse algo muito interessante. Ele disse que o nosso problema não é boa teologia. Igrejas históricas reformadas têm boa teologia. Existem pastores preparados para o exercício do ensino na igreja. Então nós conhecemos muito de doutrinas bíblicas,
Muitas vezes o que nos falta é oração, é poder do Espírito Santo, para fazer com que esse conhecimento teológico seja aplicado ao coração da igreja, no mover de Deus e não simplesmente na apresentação de uma palestra, que chama atenção para o palestrante, para o seu conhecimento de línguas originais, da sua capacidade retórica. Quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos que a capacitação vem de Deus, na pessoa do Espírito Santo. Irmãos, se Deus tem colocado ministérios nas nossas mãos, se Deus tem nos chamado para trabalhar na sua obra, é óbvio que essa é uma pergunta retórica, porque se você está aqui, se você é crente, Deus tem chamado você. Na última sexta-feira eu trabalhei isso com os adolescentes, e eu fiz com que todos eles pudessem se manifestar a respeito daquilo que eles se sentiam chamados por Deus para fazer. E depois que todos se manifestaram, eu disse: por que ainda não está fazendo? Se você se sente chamado, é Deus que vai capacitar você. Arregaça as mangas, se entregue, seja fiel, sirva ao Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que os recursos que mantêm a obra de Deus vêm do próprio Deus. O Espírito Santo, simbolizado por esse óleo, por esse azeite que está abastecendo as lâmpadas do candelabro, não tem fim, irmãos. A figura da oliveira ali está simbolizando um fornecimento inesgotável, inextinguível, inexaurível de óleo, para que a luz continue brilhando. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos da ação do Espírito Santo para sermos igreja. Irmãos, como nós precisamos aprender com alguns irmãos pentecostais, que ficam horas de joelhos em oração. Como nós precisamos aprender com esses nossos irmãos a investirmos tempo em comunhão com Deus. E quando nós entendermos que de fato o poder vem de Deus, na ação do Espírito Santo, de fato, a obra de Deus será vista e reconhecida como uma obra que prospera. Terceiro lugar, penúltimo, os filhos da unção. Aqui, obviamente, eu estou falando de Josué e de Zorobabel, apontam para o Messias, o ungido de Deus, o sacerdote e rei. Irmãos, existe algo de interessante aqui nesse texto, porque obviamente o texto está tratando de uma questão situacional, que está apontando para uma necessidade local, temporal, naquele contexto, para aquele povo. Mas é muito comum em todo o texto do Antigo Testamento, considerando que a obra, que a revelação de Deus é uma revelação ascendente, progressiva. Jesus vem sendo revelado por tipificações. E nós encontramos então vários tipologias do próprio Cristo no Antigo Testamento. E nós estamos diante de uma delas. Quando aqui nos são apresentados os ungidos de Deus, que simbolizam o sacerdócio e o governo, o rei. E quando nós paramos para pensar, irmãos, nós precisamos nos lembrar do tríplice ofício de Cristo. Qual que é? Me ajudam aí. Oi? Profeta, rei e sacerdote. Jesus é a consumação de todas estas tipologias que o Antigo Testamento está nos apresentando. É por isso que o autor de Hebreus vai tratar de Jesus como sendo o suprassumo da revelação, a consumação da revelação de Deus. É por isso que nós não precisamos de mediadores humanos. Jesus é o nosso sumo sacerdote que se compadece de nós, irmãos. O sacrifício que Jesus fez, e aqui eu estou pegando a teologia de Hebreus, ele foi único e suficiente, por isso não há necessidade de ser repetido. Os sacrifícios que o sumo sacerdote fazia por ele, pelo povo,
precisavam ser repetidos porque eram incompletos, imperfeitos. Mas Jesus Cristo foi esse sumo sacerdote perfeito, que cumpriu o seu sacerdócio, que nos religou a Deus de maneira perfeita, a ponto de podermos declarar que nós temos livre acesso à presença de Deus. Não podemos nos esquecer que esse mesmo sumo sacerdote perfeito é também rei soberano sobre todas as coisas. Eu gosto muito de pensar que a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado, porque Jesus Cristo é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos uma tipologia, uma tipificação da visão messiânica que foi cumprida em Jesus. Então, a título de curiosidade para os irmãos, na teologia nós tratamos desses tipos como sendo tipos, e aí são figuras humanas, e o cumprimento de antítipos. Se Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, o governante civil, são tipos, Jesus Cristo é o antítipo desta revelação messiânica. Profetas, sacerdotes e reis eram ungidos com óleo. E é muito interessante pensar que as palavras que são usadas para se referir a Jesus são duas palavras que derivam desse conceito, qual sejam Messias e Cristo. Não sei se você sabe, ambas as palavras significam ungido. Ungido de Deus, aquele que foi separado por Deus. Nesse sentido, essa profecia aponta para Cristo no seu sentido sacerdote e rei, e nós veremos isso no capítulo 6, verso 13. Ele foi ungido pelo Espírito Santo, a Bíblia vai dizer. Isaías capítulo 61, Lucas capítulo 4, melhor dizendo, 18 e 19. Nós também sabemos que Jesus está no trono, como um sumo sacerdote que intercede por nós, como um rei que governa sobre todas as coisas. E por assim dizer, Jesus é o Filho do óleo, o Filho ungido, o Todo-Poderoso, o nosso Salvador. Baldwin resume esse texto da seguinte maneira. Quando os capítulos 3 e 4 têm uma clara importância messiânica, e eu trouxe esse comentário justamente porque eu concordo muito com essa visão de Baldwin. Ele diz assim: mesmo falando em primeiro lugar da reconstrução que era feita em Jerusalém no ano 519 a.C., ele vai dizer que a rocha, a pedra, o renovo e o templo tinham nesse contexto um significado imediato. Mas estes significados estavam ligados aos filhos do óleo, Josué e Zorobabel, sacerdote e príncipe davídico, no caso aqui quem representa o rei, que em conjunto são meio pelo qual vem a nova esperança para a comunidade. Então perceba, essas duas figuras, Baldwin está apontando para o fato de que essas duas figuras representativas do sacerdócio e do rei são apresentadas, apesar da sua imperfeição, como sendo a esperança de um povo sofrido. E aí ele continua: através do sumo sacerdote é proclamado o perdão dos pecados e é feito o acesso à presença de Deus. Através do príncipe, do rei, é completado o templo e o candelabro feito para brilhar para todo mundo. Dois ungidos com dois papéis coordenados, nenhum suficiente sem o outro. Tem dignidade e importância iguais. As duas funções foram unificadas na obra e na pessoa de Cristo, sacerdote e rei. Então perceba como esse texto está tipificando uma esperança que viria, que seria superior, um descanso superior que seria consumado em Jesus Cristo. Por fim, os dois filhos da unção
apontam também para a igreja. Porque, como muito bem sabemos, e esse texto foi base para as nossas exposições temáticas, para o tema do nosso ano passado, nós somos sacerdócio real. 1 Pedro 2,9 vai dizer que Deus nos constituiu, Deus constituiu a igreja, cada um de nós, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdotes de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Perceba que é isso que a gente está vendo aqui. Então, Josué e Zorobabel são também uma tipologia da própria igreja, daquele chamado que Deus tem para cada um de nós. Na medida que somos revestidos pelo poder do Espírito Santo e recebemos como missão sermos luz para as nações, todos aqueles que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, João 1,12, receberam também o poder de ser feito sacerdote do Rei Altíssimo, 1 Pedro 2,9. Então, concluímos a exposição do capítulo 4 do livro de Zacarias, e eu quero fazê-lo com as palavras de um outro comentador, Andrew Hill, que, na minha opinião, resume bem ensinamentos importantes que foram tratados aqui ao longo destes nossos 3 encontros. Andrew Hill fala que o ponto crucial dessa visão do candelabro e das 2 oliveiras é que Deus irá capacitar Zorobabel e Josué para reconstruírem o seu santo templo, trazendo dessa forma uma importante mensagem de encorajamento para os judeus que voltaram do exílio. Então perceba, em última instância, esta visão que fala de uma restauração interior para os líderes do povo de Deus, tinha como finalidade última trazer esperança para o povo. Como se Deus estivesse dizendo: eu estou cuidando de vocês. Os inimigos não serão suficientes. O pecado, o desânimo, não serão empecilhos para a ação de um Deus que pode todas as coisas. Teologicamente, essa visão enfatiza 3 lições espirituais básicas, mas importantes. A primeira delas, guarde isso no seu coração: para Deus, todas as coisas são possíveis. Irmãos, o que é impossível para nós, continua não sendo nada para Deus. Apenas nós, impossível só existe no vocabulário humano por causa da nossa pequenez. Mas para Deus, e esse texto deixa claro, que as montanhas se tornam como vales. As montanhas aqui são símbolo das dificuldades enfrentadas por Zorobabel, e Deus está dizendo: porque eu estou nessa obra, estas montanhas serão como vales. Mateus capítulo 19, verso 26, confirma esta lição. Segunda lição: Deus realiza seus propósitos no mundo, através de seus servos, que são revestidos pelo poder do Espírito Santo. Deus poderia fazer tudo sozinho. Deus tem o poder de fazer tudo sozinho. Deus tem o controle da decisão nas mãos, porque Ele é absolutamente soberano. Mas a palavra de Deus nos diz que, apesar de Deus ter o poder, Ele quis usar as nossas vidas. Deus quis usar o seu povo. Deus quis usar a sua igreja como instrumentos que levam à luz da esperança de um Deus que se sacrifica e salva em graça e misericórdia. Por fim, Deus se alegra com pequenos começos. Muitas vezes a gente é orgulhoso demais para reconhecer que pequenos começos, pequenos avanços, pequenas vitórias são importantes
trazem experiência, nos deixam animados. E se por um lado, muitas vezes, nós somos assim, meio orgulhosos, Deus, por outro lado, valoriza pequenos começos. Deus valoriza pequenos progressos. E nós precisamos sempre nos lembrar disso. Grandes obras foram realizadas com pequenas coisas. Sabe por quê, irmãos? Quando nós oferecemos para Deus tudo o que temos, ainda que seja um cadinho assim, ainda que seja um pouquinho assim, o milagre acontece. Grandes coisas acontecem. O que Moisés tinha para dividir o mar ao meio, senão a presença de Deus? O que a multidão tinha quando estava com fome num lugar deserto? 5 pães e 2 peixes. O lanche de um jovem. Mas o que mudou o cenário foi a presença de Jesus. Como o mundo estava perdido, e a esperança nasceu com um menino pobre, vindo de um lugar humilde, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, Paulo estava sendo perseguido, e Deus usou um cesto para que ele não fosse apanhado e sofresse fisicamente danos. Valorize humildes começos. Valorize pequenos progressos. Seja fiel a Deus com aquilo que Deus tem dado a você.